Graça e paz, amém. Então nós paramos em Jeremias, só dando uma lembradinha assim, só pensando para colocar Jeremias na história de novo. Vocês tiveram um módulo anterior a esse chamado Panorama do Velho Testamento. Lá vocês viram sobre a monarquia, a divisão do reino. Depois vocês viram que o reino do norte foi tomado, destruído pela Assíria, que misturou os povos, formando ali os samaritanos e também acabando praticamente com, ou trazendo um sumiço histórico para 10 tribos, né? As 10 tribos do norte que tinham como capital Samaria. Está picotando, não está, irmão? Não? Tinham como capital Samaria. E depois, mais à frente, vocês viram que também o Reino do Sul, que era formado por 2 tribos, também foi destruído. Lembra-se disso? E aí ele é destruído pelo Império Babilônico. O Império Assírio cai, o Império Medo-Persa se levanta, e aí ele vai e destrói completamente também o Reino do Sul, que era composto por 2 tribos. Quem lembra? Judá e Benjamim, né? E o pessoal falava tribo de Judá, reino de Judá, até que quando você está lendo o livro dos Reis, segundo Crônicas, você vai ver que vai chegar um momento que o próprio reino do sul é chamado de Israel. Você fala, o reino do norte não caiu? Por que está chamando aqui de Israel? Porque era dado o nome de Israel ao reino do norte. Mas enquanto o reino do norte estava em pé, quando ele é destruído pelo Império Assírio, o reino do sul passa a ser chamado também de reino do norte, ok? Só para a gente poder aí se lembrar um pouquinho disso. Quando Jeremias profetiza, ele profetiza enquanto o reino do sul ainda existia. Então Jeremias é um profeta que, na maior parte do seu livro, tirando os capítulos finais, ele é um profeta para o reino do sul, ok? Então, para a gente poder colocar Jeremias na história, Jeremias profetiza para o reino do sul. O reino do sul estava em pé. Então, isso é importante a gente saber. Então, Jeremias também, na qualificação de profetas, que vocês já viram, Jeremias é um profeta pré-exílio. Jeremias é um profeta pré-exílio, ok? Por quê? Porque o exílio babilônico ainda não havia acontecido. Vocês já viram que o exílio babilônico durou 70 anos, ok? Durou 70 anos. Então, quem é que vai trazer essa profecia de forma bem clara? Jeremias. Ele vai dizer claramente o período do exílio, quando iria acontecer o exílio. Ele falava que o exílio era iminente. Então, a gente vai dar uma examinada em Jeremias e verificar isso. Se você nunca leu o Velho Testamento em ordem cronológica, eu convido você a ler, ainda mais agora que você está terminando esse módulo, a gente termina de falar do Velho Testamento. O próximo módulo é comigo, né? Eu volto. O próximo módulo é Panorama do Novo Testamento. Então, está terminando. E aí o que eu recomendo para você? Em alguns meses, poucos meses, você consegue fazer uma leitura do Velho Testamento em ordem cronológica. Você vai pular muitos livros e não vai precisar ler muitos livros. Como você faz isso? Lá na sua apostila Panorama do Velho Testamento, tem um cronograma em que os livros estão organizados em ordem cronológica. Todo livro que está na linha ali, está na reta da linha, o primeiro você lê. Você vai ver que vai ter livro que vão estar assim, por exemplo, vai ter Jeremias, aí vai estar junto Sofonias e Abacuque. Você lê só Jeremias, por exemplo, um exemplo, né, para vocês poderem ter noção. Ou lê só um livro que fale do panorama histórico pré-exílio e segue em frente lendo os demais. Caso você queira uma relação, eu mando para você, porque eu tenho no meu celular, eu mando para você e também te mando a listinha, leiam esses livros, que aí você vai ter uma noção. Por quê? Você ouviu falar aqui no curso, agora você vai lendo, a história vai ficando bem clara para você
ao ler o Velho Testamento. O Velho Testamento não está organizado em ordem cronológica. Ele também não tem a preocupação de contar uma história para você, a maneira com que organizaram os livros. Agora, se você ler dessa forma, ele vai contar uma história, a história toda, né, do período adâmico, Gênesis, é claro, depois, lá na frente, os juízes, a entrada do povo tomando a terra prometida, o período dos juízes, o período da monarquia, a queda da monarquia, né? A queda do reino do norte, a queda do reino do sul, o cativeiro, o exílio babilônico, o retorno do povo de Israel, né? Do povo a Jerusalém, a reconstrução de Jerusalém, e termina o Velho Testamento, ok? Então dá para você ler alguns livros só e ter essa noção da história do Velho Testamento, que ajuda bastante a mente de vocês a compreender o Velho Testamento de maneira histórica, ok? Jeremias, aí na sua apostila, na minha está a página 5. Jeremias é um profeta maior. Vocês já viram a qualificação da diferença entre profeta menor e maior? É porque ele escreveu bastante, o livro dele é denso. Ele também é alguém que profetizou por 40 anos. Então, além de o seu livro ser grandinho, ele também tem muito tempo de ministério. Ele tem um ministério bem longo, 40 anos. Profeta maior, seu nome no hebraico significa o Senhor designa ou estabelece. Ele nasceu em Anatote, onde diz isso. O bom do livro de Jeremias é que a gente não precisa ficar recorrendo a especulações. Ele tem muitas bases bíblicas históricas mesmo. Então, por exemplo, o lugar do seu nascimento vai ser registrado por ele mesmo, é uma autobiografia. Então, que nem Jeremias 1:1, vamos lá? Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Então ele deixa bem claro que se ele está na terra de Benjamim, ele está no reino do sul. Lembra? Judá e Benjamim. Também ele deixa claro que ele estava em Anatote, tá bom? Então ele é natural, ele estava nessa cidade, ele é nascido nessa cidade. Voltando para a sua apostila, diz assim: foi chamado pelo Senhor antes de nascer. Jeremias 1, versículo 5: antes que eu me formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Note isso. Deus, eu acho maravilhoso, Deus falando para Jeremias, provavelmente aqui, quando ele começou seu ministério, então adulto, e Jeremias ouve o seguinte de Deus: Jeremias, antes que você se formasse, eu já te conhecia. Antes que você saísse do ventre da sua mãe, você já era vamos bater em cima de algo que precisa nesses dias, você já era uma pessoa. No ventre da sua mãe eu te conhecia, antes de sair você já era uma pessoa, completamente um indivíduo independente da sua mãe, ao ponto que eu chamei você, não sua mãe, eu chamei você como profeta, né? Tem uma ideologia muito difundida, infelizmente estamos nos últimos dias, né? E as coisas vão ser assim, mas o Senhor está às portas, o que é a nossa esperança. As coisas estão muito feias, ideologicamente falando, muito feias. Lembre-se que quando Sodoma ficou assim, Deus destruiu aquela cidade. Então, o que nós esperamos são os juízos de Deus mesmo pós-arrebatamento, que vão ser terríveis, mas muito piores do que o que aconteceu a Sodoma e Gomorra. Eu mandei um vídeo lá no grupo de teologia, muito legal. Se você não viu, veja. O pastor, ele cita um artigo de setembro de 2021, de cientistas, provavelmente um grupo deles, ou todos ateus, em que eles encontram uma cidade em que muito provavelmente é a antiga Sodoma, e eles dizem lá no artigo científico que o que destruiu aquela cidade tem a potência de várias bombas atômicas. Isso, né, não sei precisar, mas 1700 anos antes de Cristo. Não existia tecnologia para bomba atômica, né? O pessoal guerreava com lança, né, com espada, né, com pau, né, pedra. Então, não tinha a
como ter armas para aquilo, e foi completamente dizimada aquela cidade, ao ponto que ele conta lá no artigo que tinham fragmentos pequenos de ossos, mostrando que pessoas foram explodidas, como se fossem explodidas ali. Então nós esperamos um juízo severo. Deus é também muito severo, faz parte do caráter dele. E uma das ideologias dos nossos dias é: o corpo é meu e eu faço com ele o que eu quiser, né? Alegando que o feto seria parte do corpo. Mas aqui Deus não está tratando Jeremias como parte do corpo da sua mãe. Ele está tratando Jeremias como alguém separado, um indivíduo, como é separado da sua mãe, ao ponto que ele chama Jeremias como profeta. Conheceu Jeremias, a pessoa de Jeremias, quando ele ainda se formava no ventre, e antes que ele saísse da madre, foi consagrado como profeta às nações. Então, Deus chama pessoas para alguns ministérios específicos, e nós dizemos que esse chamado é do ventre. Por exemplo, nós vamos ver lá no Novo Testamento, nós vamos estudar, vai ter um módulo chamado Dons Ministeriais, e nesse módulo você vai ver que Deus chamou alguns para profetas, outros para evangelistas, pastores, mestres, e com isso, esses homens são chamados no ventre. É um chamado de ventre. Você fala, mas ele já sai do ventre pastorzinho e salvo. Não. Ele vai um dia ter um encontro com a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, ser salvo pela graça por meio de Jesus Cristo somente, como afirmam as Escrituras. Porém, ele já sai com um chamado. Ele já sai de onde Deus está dizendo assim, você vai trabalhar nessa área para mim. Você vai ser um profeta de Deus. Você vai ser um evangelista, um meu evangelista, um dos meus evangelistas. Então, a gente acredita que chamado ministerial, assim como o de Jeremias, é do ventre também. É um dom de Jesus, no caso dos dons ministeriais, e aqui é um dom de Deus, um chamado de Deus na vida de Jeremias. Voltando aí para a sua apostila, diz assim: filho de Uquias e nunca se casou. Vamos para lá, Jeremias 16. Jeremias 16, 1 e 2. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca das mães que os tiverem e dos pais que os gerarem nesta terra. Morrerão vitimados de enfermidades e não serão pranteados, nem sepultados, servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves dos céus e aos animais da terra. Para por aí. Então Deus vem, fala com Jeremias e diz assim: Jeremias, você não vai se casar. E você não vai ter filhos. Ele não vai se casar, não vai ter filhos. Teria como ter filhos fora do casamento. E pode ser que Jeremias ficasse assim, se a conversa parasse por aí, ficasse sentido. Falasse, puxa vida, como Deus é arbitrário, por que eu não posso me casar? Por que todos se casam e eu não me caso? Mas Deus explica para ele, diz: Jeremias, você não vai se casar porque nessa terra vai ter um juízo tão severo que as mulheres vão morrer, as crianças vão morrer, as pessoas vão morrer, né? E não vale a pena, vamos pensar assim, para você se casar. Deus, amoroso como é, não queria esse sofrimento na vida de Jeremias. E também Paulo lá na frente, o apóstolo Paulo no Novo Testamento, deixa claro que aquele que se casa, ele cuida para agradar o cônjuge. Muito claro. A Bíblia diz assim: a mulher cuida de como agradar o marido e o marido cuida de como agradar a esposa. Ou seja, quando você se casa, você não tem uma vida mais independente. Você não pode dizer, eu vivo minha vida. Não. Você vive a sua vida para a sua esposa, depois para a sua esposa e filhos, e a mulher para os filhos e para o marido. Até inverti a ordem aí, né? Por um tempo pelo menos, mais para os filhos e um pouquinho menos para o marido, por causa das necessidades das crianças. E essa é a realidade de um casamento. Então isso atrapalharia o ministério de Jeremias. Ele não teria seu tempo
todo disponível para a profecia, para o ministério profético. Quando a gente olha para a vida de Jeremias, a gente pensa que ele foi um grande profeta. E de fato, ele é um profeta maior. Hoje para nós ele é um grande profeta, mas para o povo daquela época não era. Quando a gente olha para o mundo, o que é sucesso no mundo, a gente vai dizer assim, sucesso no mundo é o camarada ter uma casa boa, um carro bom, um bom trabalho, ganhar dinheiro, ter a família em ordem e ter objetivos e metas e conquistá-los. Isso é sucesso no mundo, não é isso? Não vamos ser hipócritas, é assim que o mundo avalia sucesso. Jeremias não tinha nada disso. Jeremias era pobre, perseguido em Israel, foi preso uma vez, jogaram ele dentro de um poço, uma cisterna, em uma outra ocasião. Ele não tinha valor nenhum para aquele povo, porque qual era a notícia de Jeremias? Jeremias hoje seria expulso de muitas igrejas evangélicas, porque toda vez que ele pegaria no púlpito, ele diria assim, vocês têm que se entregar para o inimigo, que era a Babilônia na época, né? Não Satanás. Vocês têm que se entregar, nós temos que nos render. Por quê? Porque Deus quer lançar um juízo. A taça da ira de Deus está cheia, Deus vai lançar um juízo, e para que a gente não seja completamente destruído, a gente tem que se entregar para os babilônicos. Era essa a notícia de Jeremias. Imagine se hoje, nas igrejas evangélicas em que só prega vitória, Jeremias fosse pregar. Jogavam ele numa cisterna. Olha, esse camarada aí, ele não tem palavra de bênção. Esse camarada aí, ele não motiva. Esse camarada aí é pessimista, não é um homem de fé. Ele não é um homem de fé, né? Jogamos ele numa cisterna, né? Aí o Jeremias ia falar, já é a segunda vez, viu? A segunda vez, né? Essa era a realidade de Jeremias. Além disso, ele profetizou coisas que aconteceriam muito tempo depois. Ele profetizou que haveria um outro rei, onde se seria celebrada uma aliança eterna, numa nova aliança, não mais uma aliança da lei, não mais na aliança mosaica entre o povo e Deus, que foi quebrada, porque o povo não cumpriu com sua parte, mas sim uma nova aliança que não poderia ser quebrada, inquebrável, e essa nova aliança era celebrada somente em Cristo. Quem deveria cumprir essa aliança era somente o Cristo, e não mais o povo só receberia pela graça com o coração alegre. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Eu falei no primeiro módulo com vocês sobre isso. A velha aliança, ela é bilateral, é um contrato bilateral. O homem tem que fazer algo para que Deus faça o seu algo. Como o homem falha, Deus lança maldição e juízo sobre o homem. Mosaica, aliança de Moisés, aliança da lei mosaica. Nova aliança, aliança em Cristo Jesus, a nova aliança, ela é unilateral. Tudo aquilo que Deus faz para a nossa salvação, é somente Deus quem faz. O homem não faz nada além de receber com alegria tudo aquilo que Ele já fez por nós, antes da fundação do mundo, decretando a morte de Jesus Cristo, sendo consumada há quase 2000 anos, a morte do Senhor e a sua ressurreição. Ele fez toda a obra da nossa redenção e continua por meio do seu Espírito nos santificando e nos preparando para se encontrar com Ele no dia do arrebatamento. Toda a obra da justificação e da salvação é exclusiva de Jesus Cristo. Isso é a nova aliança. E Jeremias começou a pregar também essa nova aliança. Mas aconteceu naquela época? Não. Então ele era tido como um falso profeta. Quando os reis chamavam ele para profetizar, chama lá Jeremias para dar uma direção, se a gente vai para a guerra, não vai para a guerra, o que a gente faz? Sempre as notícias de Jeremias eram pessimistas para aquele rei. E os reis diziam, olha, ele só faz isso. Ele só vem aqui e discorda de mim, ele não gosta de mim. Ele é assim, esse profeta. Então Jeremias, sendo um homem de Deus, foi alguém que não teve valor, a sua profecia não foi ouvida e atendida pelo povo. Ou seja, imagine uma igreja em que o pastor, ele
prega, eu estou usando exemplos, tá? Só para a gente criar relação na nossa mente, porque o profeta do Velho Testamento não tem nada a ver com o pastor do Novo Testamento, mas só para a gente criar uma relação. Ele vai e prega sobre pecado, arrependimento, abandono de pecado. Ninguém reage, todo mundo continua no pecado, todo mundo continua no mesmo jeitão de viver. Era assim que acontecia no período de Jeremias, não tinha reação positiva à sua pregação. O pessoal não reagia, não se arrependiam. Ele falava para os reis a vontade de Deus, a direção de Deus, e os reis faziam o oposto. Por que reis? Porque ele pregou por 40 anos, não só no período de um rei. Então, Jeremias era um fracasso, para o nosso ponto de vista evangélico brasileiro. Um fracasso. Um homem que talvez, se ele ficasse em uma igreja, se a igreja pudesse, demitiria ele e contrataria um outro, porque ele não teria resultados naquela igreja, no caso chamada Israel, Reino do Sul. E lembre-se que quando o Reino do Norte termina, o Reino do Sul chama-se Israel também. Então esse é o contexto de Jeremias. Agora, o que é o sucesso à luz da palavra de Deus? O que é o sucesso de acordo com a visão divina? É o oposto do mundo secular. Não quer dizer que alguém bem sucedido segundo Deus também não pode ter coisas e bens e ter uma família em ordem, e ter metas e sonhos e alcançá-los. Não é isso. Deus também dá riquezas, e Ele dá conforme lhe apraz. É segundo sua vontade. A Bíblia é muito clara com relação a isso. Tem alguns irmãos que questionam: por que fulano é rico e eu sou pobre? Aí eu respondo com clareza: porque Deus quis. Por que eu tenho, por exemplo, na minha família, eu tenho um irmão rico e eu sou pobre? Por quê? Porque Deus quis. E eu sossego o coração com isso, porque o que Ele me deu é suficiente. Vivo bem, como uma comidinha gostosa, está ótimo, Durmo num colchãozinho bom, está ótimo. Trocamos, não tem muito tempo, está até durinho ainda, está uma bênção. O outro passou da garantia, mas esse está aguentando bem, Então, é Deus. E aí você pergunta: meu irmão, tem base para isso? Tem. A parábola dos talentos é dinheiro. Talentos ali é dinheiro. Não é um talento, capacidade para tocar música, dinheiro. E Ele dá mais para um, médio para o outro e pouco para um. Não é isso? E Ele pede: administra, porque não é de vocês, porque o dinheiro é de Deus. Tudo pertence ao Senhor. Então, Deus assim faz. Então, isso não pode ser um fator de sucesso cristão. Não pode, a gente não pode considerar aquele irmão é bem sucedido, ele é de Deus. Isso aí, tem uma seita no Brasil que fala isso, uma seita aí que está na televisão o tempo todo, que prega esse tipo de bobagem, mas isso não é bíblico. O que é um sucesso segundo Deus? É alguém que obedece ao Senhor e é fiel a Ele, independente da situação. Estou pregando, ninguém está ouvindo, eu obedeço ao Senhor e sou fiel a Ele. Qual outro que a Bíblia elogia como pregador da justiça e não conseguiu que sua pregação chegasse ao povo da época? Quem que é esse? Vou dar uma dica assim, uma dica que você vai acertar na hora, Não, eu vou dar uma dica parcial. Ele mexia com madeiras, fazia barcos e chamava Noé. Quem é ele? Pregador de justiça, a Bíblia diz. Alguém diz assim: mas ele ganhou para o Senhor o seu bem mais precioso, ele ganhou a sua família. Amém por isso. A gente nem sabe se a própria família já não era do próprio Deus já antes, provavelmente já era, mas somente também. Os demais, todo o resto não deu ouvido, não deram crédito à pregação de Noé, assim como o povo da época de Jeremias não dava crédito à pregação de Jeremias. Isso tem que ficar bem claro. Então, ele era considerado um traidor ali para aquela nação. Na sua apostila diz assim: considerado um traidor por profetizar rendição à Babilônia. Vamos lá, já falei, vamos ler versículo 9 do capítulo 26. Versículo 9 do 26. Então farei que esta casa seja como Siló, e farei desta cidade maldição para todas as nações da terra. 27
6, eu li 26, 6. E a sua apostila diz 26, 9. É bom ler sempre o texto da apostila. Porque profetizas em nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa e esta cidade, desolada e sem habitantes? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. Então imagine, está todo mundo ali reunido, um inimigo ameaçando a nação. Vamos pegar aí um inimigo brasileiro no futebol, Argentina. A Argentina cercou o Brasil, não dá para eles fazer isso, mas vamos hipoteticamente pensar isso. Cercou o Brasil e está assim preparada para atacar a nossa nação, tomar a nossa nação. A gente vê uma notícia assim que vaza no WhatsApp, notícia lá do exército argentino que segunda-feira, amanhã, eles vão tomar a nossa nação. E aí a gente está aqui no culto domingo à noite, e aí vem o Jeremias pregar, e o pessoal está tudo assim: nossa, amanhã vai começar a guerra, será que a gente vai vencer? Como que vai ser? Será que vai ter guerra mesmo? Aí logo tem os irmãos da palavra de ânimo, né? Que ele pensa que é isso que ele tem que se fazer como cristão. O cristão tem que profetizar aquilo que Deus manda, somente. Não tem que ficar animando pessoas com conversa fiada. Vai vir alguém e falar assim: Deus vai nos dar a vitória, aleluia. Vai vir. Aí vai vir um outro e vai falar assim: confie em Deus, Ele é o Senhor dos exércitos, o Brasil vai sair vitorioso, essa nação é do Senhor. A padroeira, né, não é mas essa nação é do Senhor. E aí, com base nisso, vem o Jeremias pregar e diz assim: ó, vai dar nada certo. Los hermanos vai tomar a nossa nação, vai desolar com tudo. Então a melhor coisa que a gente tem que fazer é se render, para que a gente sobreviva, seja levado cativo, escravo, por 70 anos lá, morar na Argentina. Eu não ia achar ruim não, porque lá a carne é boa, viu, também, né? E como o nosso real vale mais, se a gente conseguir levar um pouco, come umas carnes boas lá, né? Aqui está meio cara. Mas essa seria a notícia que Jeremias. Então o povo falou: como que você profetiza isso nesse texto que a gente leu? Como você profetiza que os habitantes vão ser desolados, ou seja, que a nossa terra vai ser assolada? Como você profetiza isso? E ficaram muito bravos com ele. Por quê? Porque o povo que não teme ao Senhor, mesmo dentro da igreja evangélica, ele não quer ouvir uma palavra de arrependimento, ele não quer ouvir sobre pecado, ele não quer ouvir sobre Deus no seu caráter íntegro, que não permite uma vida desonesta, desalinhada. Ele quer ouvir palavra de vitória, de conquista, disso aí. Por isso que os coachings gospels fazem sucesso na internet, porque eles falam coisas que a nossa alma, ela gosta de ouvir, o nosso coração, que Jeremias mesmo chama de enganoso, nosso emocional, que bom, me animei, hoje vou ter um dia maravilhoso, extraordinário. E aí você fica assim, e aí o dia dá tudo errado, né? Aquele dia que tem dias assim, que Jesus chama de dias maus, e aí no outro dia você vai lá de novo, ouvir de novo esse mesmo coaching, para dar uma animada, e ter um dia extraordinário. Então o homem faz isso, não que a gente não precisa se animar, irmãos, precisa. Josué no capítulo 1, é muito claro Deus falando para Josué, ele diz assim: Josué, note essa frase, tão somente, ou seja, a única parte sua, tão somente tenha bom ânimo. Então nós temos que nos animar, trabalhar animados. Crente não é um crente de murmuração é pecado também. Não vai trabalhar dizendo: ei, mas aqui, né? Não dá. O crente é um crente que trabalha animado. Você vai ficar nervoso, você vai passar dificuldades, vai ter um dia que você vai pecar. Não é disso que eu estou falando, mas na maior parte do tempo a gente está animado. Por quê? Porque estamos trabalhando para o Senhor. Mas a gente trabalha animado sabendo que pode dar errado. A gente trabalha animado sabendo que pode ser que Deus permita coisas difíceis, momentos difíceis, dias difíceis. A gente trabalha animado, mas não enganado.
A gente trabalha animado, mas firmados à verdade da palavra de Deus. E o povo não queria ouvir Jeremias, porque Jeremias não era um coaching gospel, ele falava exatamente aquilo que Deus pedia para ele falar. Na sua apostila diz assim: contemporâneo de Sofonias e Abacuque, antes do exílio, ou seja, ele profetiza antes do exílio, e de Daniel e Ezequiel no exílio, ou seja, não havia começado o exílio, e Daniel não havia sido levado junto com Ezequiel nas levas que foram levadas primeiro para o cativeiro babilônico. Vocês viram isso no módulo passado, lembra? Foram 3 levas, a primeira com Zorobabel e tudo mais. Então não havia nada disso começado ainda, o cativeiro não havia começado. E ele, Jeremias, era conhecido como um profeta chorão. Você já deve ter ouvido esse termo, né? Profeta chorão. Mas o pessoal fala: Jeremias, o profeta chorão, e não explica, né? Ele chorava porque ele pregava arrependimento e o povo não se arrependia, e ele sabia da parte de Deus o juízo que viria. Ele amava o povo de Israel, ele amava ali o Reino do Sul, ele amava aquelas pessoas, e por isso ele não queria as pessoas sendo destruídas. Imagine você como crente, sentado numa praça, vendo crianças brincando, correndo, rindo, e se lembrando de que os pais delas não estavam se arrependendo, e que logo quem estaria entrando dentro daquela praça seria um exército inimigo, pegando aquelas crianças, levando pessoas, matando homens e mulheres, fazendo um estrago. Você choraria ou não choraria? Claro. Por isso ele era um profeta chorão. Ele profetizava, o povo não dava crédito, ele sabia do juízo, e com isso ele chorava, tal que o livro seguinte é Lamentações, que significa tristeza, choro, lamento. É o lamento de quem? De Jeremias. Lamentações de Jeremias. Sobre o quê? Sobre tudo o que aconteceria e aconteceu com o Reino do Sul. Então, lembrando que seu ministério é de 40 anos. Então ele começa o seu ministério no período de um rei bom, chamado rei Josias. Josias fez uma varredura em Israel, eliminou idolatria, colocou o povo em ordem, mas aquele arrependimento do povo foi algo superficial, porque o arrependimento verdadeiro gera nova forma de pensar, nova forma de viver, gera obediência, gera fidelidade, e não foi isso que aconteceu. Foi um susto, um remorso momentâneo, e o povo voltou de novo rapidamente às velhas práticas. Voltando para sua apostila, diz assim: tema do livro: o julgamento virá sobre os que quebraram a aliança, e o caminho para a nova aliança estava aberto. Então esse é o tema, a gente já falou sobre isso. Data do livro, aproximadamente 626 a.C. Por que aproximadamente? Porque a gente não consegue precisar exatamente, então é uma aproximação. Seu ministério profetizando para Judá é de aproximadamente 40 anos, a gente falou, de 625 a.C., no período do rei Josias, acabei de falar, até o dia do cativeiro babilônico. Após a tomada de Jerusalém, ele é exilado ao Egito e profetiza ali por mais 5 anos. Então vamos ver isso? Então deixa eu só falar, ele começa seu ministério no período do rei Josias. O povo naquele momento tinha uma certa imagem de arrependimento, mas voltam às velhas práticas, se levantam outros reis e ele continua profetizando. Nesse período, até precede um pouquinho ele, profetiza também Sofonias e Abacuque. Então, aquela mensagem de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, essa mensagem de Abacuque é porque ele via a terra desolada. Mas ele está dizendo: ainda que tudo isso vai acontecer, a minha esperança está no Senhor, eu tenho esperança no Senhor. Ele não está falando que a vide voltaria a produzir imediato, não é isso? Ele está falando: eu tenho esperança no Senhor, eu me apego a Ele. Eu gosto de uma música, eu acho que é do Projeto Sola, depois você me ajuda, que diz que nessa terra, nessa vida, o que a gente tem de melhor é o Senhor Jesus. É deles, né? É.
Então, isso é o fato, que é nesse fato que o Abacuque está se apegando. Ele está dizendo assim: a minha esperança está no Senhor, eu me apego a Ele, porque Ele é o que tem de melhor nessa vida. Pode não ter vaca no curral, né, que era a fonte de riqueza daquela época, uva na videira, pode não ter fruto na figueira, mas eu tenho o Senhor, essa é a minha esperança, é nele que eu me apego, Ele é o melhor dessa terra, ok? Quando a gente canta, né, que viveremos o melhor dessa terra, comeremos do melhor dessa terra, que isso são todas promessas para Israel, lá em Deuteronômio 28, né? E que o melhor de Deus ainda está por vir, eu fico doido, porque não está por vir, já veio, e é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o melhor que a gente pode ter, não tem nada melhor do que o Senhor Jesus Cristo. É nele que a gente pode se apegar, como se apegou a Abacuque. Mas Abacuque é o profeta de outro dia, né? Mas só para você entender, então Abacuque com a profecia dele, né? Imagino que a ordem cronológica pode ser essa, ó. Porque que os três estão meio juntos ali, mas Sofonias primeiro, Abacuque e Jeremias juntos. E aí Jeremias, esses terminam seus ministérios mais cedo, não tem ministérios tão longevos como Jeremias, de 40 anos, e Jeremias então continua seu ministério, até quando? Até o cativeiro babilônico, ok? Mas Abacuque já profetizava o cativeiro babilônico, e Sofonias já profetizava o dia do Senhor, um grande juízo sobre aquela nação também. Então, claramente os três tinham a mesma palavra profética, confirmando que Deus estava falando, por meio da vida de Jeremias, Sofonias e Abacuque, a mesma palavra profética, porém o povo não dava crédito a esses profetas, muito menos a Jeremias, no seu longo período de profecia. Vamos ler o 44 de Jeremias, 1 e 2, Então Jeremias profetiza, deixa eu contar a história, apesar que tem um panorama aqui embaixo, daí a gente lê e aí eu conto, mais fácil. 44, 1 e 2. Diz assim: palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus moradores da terra do Egito, em Migdol, em Téfanes, em Mênfis e na terra de Patros, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém. Note, a gente está lendo agora um texto depois do cativeiro babilônico, está vendo aí com clareza? Nabucodonosor, a Babilônia já destruiu o reino do sul, e todas as cidades de Judá, e eis que hoje são elas uma desolação, e ninguém habita nelas. Vamos parar aí no versículo 2 para eu poder explicar para você. Então vamos lá, a gente leu o começo de Jeremias. Se a gente lesse alguns capítulos do meio, a gente ia entender. No começo, ele começa pregando arrependimento para pecado. Quem é o rei da época? Josias. Um bom rei? Sim. Depois, esse rei é sucedido, o povo volta às práticas normais de pecado. Ele continua pregando arrependimento e começa a falar sobre o juízo. Olha, vai vir um grande juízo, vai assolar a terra. Os babilônicos virão se vocês não se arrependerem. Eles não se arrependem. Aí Jeremias muda a maneira de pregar. Ele tira a chance de não serem invadidos. E diz: agora vocês precisam se arrepender e se entregar, porque de fato a Babilônia vai vir, vai invadir essa terra e não há mais chance de arrependimento para nós, para nos livrar desse juízo. E o pessoal continua sem dar bola, sem dar crédito. Vem a Babilônia, toma ali o reino do sul, e Jeremias, por um milagre, escapa, né? Ele não é atingido, Deus cuida dele. E ele faz o quê? Ele é exilado depois para o Egito, mandam ele para o Egito, ele vai contra a sua vontade, ele não queria ir não, ele queria continuar lá em Jerusalém, e levam ele então para o Egito, preso, cativo, exilado, e ele fica exilado lá no Egito. Você acha que ele para? Agora já foi, terminou meu ministério? Não. Você viu aqui a leitura que ele estava profetizando em lugares do
Egito. E lá no Egito ele pregando, dizendo, olha, lembra que eu falei que aquilo que ia acontecer? É isso que ele está falando aqui. Deus disse para mim, e agora Deus diz, está vendo? Olha lá para Judá, olha para o Reino do Sul, olha para Jerusalém, olha como está tudo lá, olha como está tudo desolado lá. Eu falei para vocês. Né? Ele está usando aquela frasezinha que a mulher fala para o marido, eu não falei. Né? Ele está falando isso. Né? Eu falei para vocês. Eu disse isso. E é claro que a mensagem continuava. Se arrependam, se voltem ao Senhor. Esse é o propósito. O juízo de Deus sempre tem um propósito central. Qual é? Punir o pecado, porque Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Deus odeia, quando eu digo assim, Deus odeia o pecado, e você não consegue entender a magnitude. E tem gente que diz uma frasezinha assim, ó, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. É uma frasezinha bastante complicada, porque assim, como é que faz? O pecado você arranca do pecador e ele fica do lado, quando você vai punir, você bate no pecado, apanha pecado, está punido, né? E aí depois devolve para dentro do pecador, é isso? Não dá. O pecado e o pecador andam juntos. Por isso que muitos morreram, a cidade foi desolada, né? E naquela leitura que a gente viu, né, foi triste aquela palavra que a gente leu agora há pouco, que o corpo das mulheres serviriam de adubo para a terra, ou seja, muita gente ia morrer. Por quê? Porque não tem como Deus punir o pecado e não punir o pecador. Ele pune tanto o pecado quanto o pecador. Quando você vai ler Apocalipse e vê que cai fogo do céu, que Deus transforma rio em sangue, que as águas ficam, quando não é potável, impotável, não é isso, né? Que não é potável, não dá para beber, né? E os peixes morrem. O que acontece também com as pessoas? Morrem, um terremoto destrói 1/3 da população da terra. Então Deus pune tanto o pecado quanto o pecador, e a prova máxima disso é o sacrifício de Cristo, gente. Quando Jesus toma sobre si o pecado da humanidade e Deus pune Jesus, a Bíblia diz que Deus se agradou em moê-lo. Isaías 53. Por que Deus se agradou em moê-lo? Porque Deus estava ali cumprindo o seu juízo, punindo o pecador, e ele se fez pecador no meu lugar, no seu lugar, e no lugar de todos aqueles que crerão e creem em Jesus Cristo. Então a prova, quando você pensar assim, ó, Deus odeia o pecado, pensa sempre no sacrifício de Cristo, como foi, e você vai saber o quanto Deus odeia o pecado. E aí, por isso veio esse juízo sobre o reino do norte anterior, e agora esse juízo também severo sobre o reino do sul, por causa do pecado, por causa da vida de pecado e sem arrependimento. Voltando aí para a sua apostila, panorama. A nação estava em total desastre espiritual, social e político. O tempo de Judá havia chegado ao fim. Deus anunciava o juízo. Deixa eu falar sobre chegar ao fim, que às vezes também é uma outra coisa que a igreja não trabalha e é importante que a gente trabalhe. Deus é longânimo, ou seja, o pavio de Deus para ele se irar é cumprido. Isso é uma forma da gente ilustrar a longanimidade. Imagine, por exemplo, se você explode fácil, fica nervoso fácil, quer dizer que seu pavio é curto, não é isso? A gente fala assim, aquele cara lá tem pavio curto, né? Explode logo, né? E se o camarada é paciente, mas por mais paciente que seja qualquer ser humano, uma hora ele explode, né? Ele também, a gente pode ilustrar dizendo que é o oposto, né? Ele tem um pavio longo. O pavio de Deus é longo. A Bíblia diz isso, quando Pedro diz, Deus é longânimo e espera que todos se arrependam. E qual é o contexto de Pedro quando ele está dizendo isso? Ele diz assim, estão zombando da vinda do Senhor. Estão dizendo, o Senhor não vai vir não, o Senhor não vai voltar agora não. E começaram a zombar da vinda do Senhor. E Pedro responde essas pessoas dizendo, olha, Deus é longânimo, Ele é paciente, Ele espera que todos se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. É essa a vontade de Deus. Por quê? Porque se haver
Se houver o arrependimento, no dia do arrebatamento, essas pessoas são levadas junto com ele, não condenadas com o mundo. Essa é a questão. Mas Deus tem um momento que, como eu ilustrei, o ser humano que também explode, né? É claro que Deus não tem esse emocional, a gente só está comparando Deus, né, com o ser humano, porque a Bíblia também cria esse antropomorfismo, usa a forma humana para falar de Deus. Lembra que a gente já falou sobre isso, né? Antropo, homem, morfismo, forma. Usa essa linguagem em forma humana para falar de Deus. E nessa linguagem, a gente já falou sobre isso, como se Deus tivesse uma taça. Imagine uma taça enorme, em que vai pingando assim, pingando os pecados, as condições humanas, a oposição do homem à Bíblia, a palavra, a verdade, vai ali pingando, ao ponto que essa taça vai enchendo. Chega uma hora que transborda. É disso que Jeremias estava tratando. Quando chega o momento em que Deus diz, agora chega, sabe quando o pai, ele avisa o filho, ele fala assim, para com isso, você está desobedecendo o papai já avisou para você não fazer mais isso. Segunda vez, papai já falou, papai vai pegar a cinta, né? Opa, não pode falar que papai vai pegar a cinta, né? Pronto, né? Não pode falar, né? Papai vai pegar a varinha do amor, alguns chamam assim, né? Papai vai pegar a varinha do amor, como ensinam as escrituras, e aí o menino fica bagunçando ainda. Aí a terceira vez o papai fala, agora chega, né? E vai lá e dá uma dura no menino, um chacoalhão, ou corrige o menino, fustiga com vara, como a Bíblia ensina. E se ele fizer isso, é porque a ira dele já chegou no limite. Ninguém deve bater no filho, porque isso, além de crime, não agrada ao Senhor. É disciplina, não deve machucar a varada. A varadinha deve simbolizar a sua repreensão. Então, o que eu recomendo se for corrigir o filho aí com uma varinha? Conversa com ele antes. Explica o que ele fez, que ele está errado, que ele precisa se arrepender, porque isso vai conscientizá-lo. E depois você fala para ele, agora vira e vai tomar uma varadinha, ele já vai estar chorando. Se você só fizer isso, sem machucá-lo, ele vai estar consciente de que você o disciplinou. Extremamente consciente. É por esse caminho, né? Eu ainda não fiz nada disso com a minha filha, porque ela tem 1 ano e 6 meses, 7, indo para o 7º agora. Ela não concebe nada disso. Ela já concebe o não, né? Falo não, às vezes ela faz assim para mim. E já aprendeu a falar não, né? Então qualquer coisa que eu falo para ela, que é isso, vamos fazer aquilo? Não, né? Isso ela já aprende a falar na, ela, né? Já aprendeu. Mas vai chegar o momento, né, de conversar com ela, explicar para ela e discipliná-la. Deus também é assim. Deus disciplina os filhos a quem ama. Você fala assim, todo pecado que eu cometo, irmão Marcelo, Deus me disciplina? Não, você pode saber disso na prática. Mas chega o momento que Deus diz assim, agora cabe disciplina. Assim como o pai que foi tolerante na primeira vez, na segunda, Deus também é um pai tolerante, bem tolerante, muito mais que nós. E ele chega o momento que fala, agora cabe disciplina. Ele disciplina os filhos a quem ama. E também pune com castigos severos o ímpio, o incrédulo. Pune com condenação eterna após a morte, segundo a Bíblia. Então Deus é assim. Uma base bíblica bem clara sobre isso é o caso dos filhos do sacerdote Eli. Lembra deles? Ófine e Finéias. Eles vão fazendo um monte de coisas erradas. Eles cometeram coisas que você vai se achar um crente bonzinho agora. Eles cometiam adultério dentro da tenda sagrada, dentro do tabernáculo. Cometiam adultério. Prostituição, se deitavam com mulheres. Eles comiam a oferta ao Senhor sem entregar ao Senhor. O pessoal chegava com um cordeirinho gordinho ali, bonito. Eles falavam, não. Esse cordeirinho aí não vou oferecer ao Senhor, isso aí vai ficar para a família sacerdotal, os servos dele falavam. Aí as pessoas falavam assim, a Bíblia registra isso, primeiro ofereça ao Senhor, porque iam
sacrificar e assar, né? Depois comam, é direito de vocês. E o camarada falava, não, isso aqui vai ser separado da família sacerdotal. Ele colocava lá no meio do rebanho dele. E eles viviam uma vida completamente ímpia, não se importavam com o Senhor, ao ponto que Deus dá tempo para eles se arrependerem, e bastante tempo. O pai havia repreendido eles do jeito dele, né? Deveria ter sido severo, deveria ter tirado eles dois do ministério, mas não foi severo a esse ponto, mas disciplinou eles conversando, e eles não deram ouvido ao pai. E tem um momento que a Bíblia diz assim, e Eli repreendeu aos filhos, mas o Senhor não permitiu que eles ouvissem a seu pai, porque Deus queria matá-los. Quando a gente lê esse texto, né, quando a gente é evangélico, não entende, a gente entende como é Deus. Deus é amor, somente amor. Deus pune o pecador. Não, Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. E Deus não vai castigar ninguém. Não, Ele já castigou Jesus. Querido, Ele te ama. Beijo gospel para você. Você está com essa mentalidade equivocada acerca de Deus, completamente, porque Deus é equilibrado, Ele é amor e justiça, amor e juízo. Você está com essa mentalidade equivocada, o que acontece? Você lê esse texto e fala, como assim? Como assim Deus não permitiu que eles ouvissem o Pai? Como assim Deus não permitiu agora que eles se arrependessem? Como assim Deus queria matá-los? Acho que é um erro de tradução. É assim, vai ter uma confusão. Ou vai deixar para lá e falar, isso aí não é coisa boa não, deixa para lá, eu quero continuar ouvindo as bobagens que eu tenho ouvido. Tem muita gente assim, que ele troca a verdade por mentira e gosta mesmo da mentira, como Pedro disse, que nos últimos tempos os homens teriam comichão nos ouvidos acerca da verdade e amontoariam para si mestres que falam para eles o que eles querem ouvir. Então, que nem antigamente eu tinha dó desse pessoal que está em igreja assim, que não ensina a Bíblia. E geralmente são grandes. Pode pegar, por exemplo, pega os pregadores da internet que são fiéis à Escritura e olha o tamanho das igrejas deles. Nenhum desses, nem Paulo Júnior, nem Augusto Nicodemos, nem Hernandes Dias Lopes, nem Marcos Granconato, nenhum desses vai ter uma igreja lá de 1.000, 2.000, 3.000 membros. Nenhum. Então, as igrejas que são muito grandes, geralmente, não todas, mas geralmente, elas têm essa mensagem equivocada acerca de Deus. Pregam metade de Deus, porque metade de Deus é muito bem aceito pelo povo. Você vem e fala para o pecador, Deus te ama, tem um plano maravilhoso na sua vida. O pecador fala, opa, beleza, deve ter algum dinheiro envolvido aí, alguma prosperidade, alguma coisa boa. E aí você não fala de pecado, ele permanece naquela vidinha. E ele vai naquele lugar e é animado, é motivado. Eu costumo chamar ele, é um macaco de circo. E ali tem um palhaço falando um monte de bobagens. E pregando meio Deus. E quando você tem meio Deus, você não tem Deus. Você tem só um falso Deus. Que na verdade se cria um novo Deus. E aí você lê esses textos e você fala, não é possível. O povo da época de Jeremias tinha esse Deus exclusivo deles, que não era Deus de ninguém, era Deus só de Israel na mentalidade deles. E que era um Deus paciente, longânimo, amoroso, e que nunca faria aquilo com eles. Nunca puniria eles, nunca castigaria eles. Era essa mentalidade, ou seja, meio Deus, só que um meio Deus é um falso Deus. Um outro Deus, mas Deus não é assim. Deus é um Deus extremamente justo e extremamente severo. Tem uma outra passagem bíblica que Deus fala para um profeta, um homem de Deus, santo homem de Deus, fala para ele assim, você vai e vai entregar a mensagem para fulano, e depois você não vai voltar para o mesmo caminho, você vai fazer outro caminho. E esse profeta, ele não dá ouvidos a esse retorno.
Ele chega numa cidade que ele encontra um outro profeta, um senhorzinho, que estava meio capenga, não estava fiel ao Senhor, e fala para ele: o que é isso? Né? Ó, se não parece hoje em dia. Me apareceu um anjo de Deus aqui, disse que você podia ficar aqui. Deus tinha dado ordem para ele não ficar em lugar nenhum. Vem para cá, fica comigo aqui, passa essa noite aqui, come comigo. E aí no outro dia falou: não, pode ir embora, pode voltar pelo mesmo caminho. E ele volta pelo mesmo caminho. A Bíblia diz que Deus traz um leão selvagem e mata o profeta. O leão não toca no jumento e não come o corpo do profeta, só mata. Aí você fala assim: puxa vida, Deus matou o cara. O mesmo Deus que cerrou a boca do leão e não permitiu que tocasse em Daniel, Deus de amor, é o mesmo Deus do juízo que permitiu que um leão matasse fisicamente um profeta dele que o desobedeceu claramente. Então, a gente tem que ter um temor dentro do nosso coração acerca de Deus. Um Deus equilibrado, a gente precisa ter em nossa mente. Por isso que o autor aos Hebreus, ele escreve dizendo que Deus é fogo consumidor. Tem gente que lê: olha, Deus é fogo consumidor, aleluia, né? Leia o contexto, né? Leia o contexto que você vai ver que fogo consumidor não tem nada a ver com a operação do Espírito Santo. Você vai ver que ali está dizendo que Deus tem um juízo severo ao ponto de consumir. Aí o mesmo contexto vai dizer com clareza, no autor aos Hebreus, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E por causa delas é que nós estamos vivos. O que isso significa? Significa misericórdia, uma forma bem boa de você decorar. O significado é não dar ao homem o que ele merece. Isso é uma boa forma de você decorar misericórdia. Não dar ao homem o que ele merece. Então o que o texto está dizendo? Que Deus não deu o castigo merecido ao homem, punir com morte, e por isso eu e você estamos vivos aqui hoje. Você mereceria morrer por algumas coisas que você já fez? Eu estou ciente disso. E estou consciente de que estou vivo aqui por causa da graça e misericórdia de Deus. Porque se ele pune um profeta que voltou pelo mesmo caminho, imagina o que ele faria comigo com algumas coisas que eu penso. Imagine. Então Deus é assim. E a gente precisa pintar esse quadro de Deus bíblico, verdadeiro, para que a gente possa dar crédito, por exemplo, ao profeta Jeremias. Virando a página da sua apostila aí, Jeremias profetiza sobre o cativeiro e o retorno. Vamos ler aí um desses textos, né? Vamos em Jeremias 25. Jeremias 25. Diz assim, um trecho longo: palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Note que localiza historicamente muito bem aqui. Então, em que período ele vai falar isso? Ele vai falar no período do rei, no ano do quarto rei Joaquim, filho de Josias. Lembra que Josias foi um bom rei, e agora ele já está no período de Joaquim. E ele vai profetizar o exílio então. A qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou-la tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também, começando de madrugada ele está querendo dizer bem cedinho, começando logo. Vos envio o Senhor todos os seus servos. Vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas. Lembra que não foi só Jeremias, teve outros que não são escritos, ou seja, não registraram um livro, profetas que não são escritos, ok? E também Sofonias e Abacuque. Mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir.
quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitarei na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Note que a primeira mensagem que esses profetas trouxeram no período de Josias era: se arrependam, e Deus vai permitir que vocês continuem habitando nessa terra, né? Essa era a promessa. Versículo 6: não andeis após outros deuses para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras das vossas mãos, não vos farei mal algum. Todavia não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras das vossas mãos para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. Versículo 10: farei cessar entre eles a voz de folguedo, de alegria, a voz de noivo, do noivo e da noiva, e o som das mós e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto, um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Até aí o versículo 11 é suficiente, perfeito? Então ele profetiza claramente aqui uma estrutura. Deus falou com vocês, enviou a mim, enviou outros profetas, vocês não se arrependeram, não deram ouvidos, e a promessa era: se arrependam e continuem nessa terra. Mas como isso não aconteceu, e Deus está agora irado com a condição de vocês, virá o Nabucodonosor, o rei do norte, destruirá completamente o reino do sul, ao ponto que não vai ter mais casamento, não vai ter mais alegria, não vai ter mais terra, não vai ter mais casa, tudo vai ser arruinado, e vocês vão ser levados cativos por 70 anos para a Babilônia, ok? Então aqui Jeremias já está próximo do momento do cativeiro, quando ele faz essa profecia. Voltando para a sua apostila, ele também faz a promessa do Messias, né? A promessa da nova aliança. Jeremias 31, vamos lá. Jeremias 31, versículo 31 ao 34. O título, na minha tradução, é Firmada Nova Aliança com Israel. Versículo 31, do 31, 31 de Jeremias. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel. Queridos, alguns irmãos têm um pouco de dificuldade em entender a palavra aliança ou nova aliança. É um contrato, uma forma simples de você entender. Deus tinha um contrato anterior com Moisés, né, na lei de Moisés. Esse contrato narrava todas as leis, as 613 ordenanças. Pensa assim. E ali narrava tudo que o homem tinha que obedecer, e esse contrato narrava que se o homem obedecesse, quais eram as bênçãos, e listava. E se ele desobedecesse, quais eram as maldições, e listava. Estava ali. O homem desonra a Deus, não consegue cumprir esse contrato, era impossível cumprir esse contrato. Deus sabia que o homem não conseguiria cumprir esse contrato, ao ponto que Deus tinha um plano para firmar um novo contrato, uma nova aliança agora em Cristo Jesus, um contrato unilateral, como a gente já falou, ok? Voltando aí para a leitura bíblica, finzinho do 31, e com a casa de Judá, com Israel, a casa de Israel, reino do norte, que havia se dissipado, e com a casa de Judá. Versículo 32, não conforme a aliança que fiz com seus pais, não conforme a lei de Moisés, no dia em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, tomado eles como noiva, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor.
na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Até aí é suficiente. Então Deus, no meio de todas aquelas notícias difíceis e horríveis, Ele traz uma esperança. Ele diz: olha, a esperança de vocês está no Messias. Eu vou firmar uma nova aliança com vocês, tanto com a casa de Israel, que foi dissipada pelos assírios, quanto com o reino do sul, com Judá, e eu vou firmar uma aliança que vai durar para sempre, e essa aliança é maravilhosa, porque nessa aliança eu vou perdoar completamente o pecado de vocês. Então, por exemplo, Deus hoje pode condenar um crente salvo e perdoado eternamente? Condenar eternamente ou não? Não, porque ele já foi salvo e perdoado eternamente. É disso que Deus está dizendo: olha, nessa nova aliança, ela não é como a de Moisés. Ninguém pode quebrá-la. Aquele que está nela eternamente. Lembrando que Deus castiga o filho a quem ama também. A gente não está impune dos nossos pecados, senão ele seria um Deus injusto. Porém, é claro que somos completamente perdoados até desses pecados que Deus pode nos castigar para trabalhar o nosso caráter. O objetivo de Deus castigar-nos do pecado, filhos, repreendermos como a filhos, é trabalhar o nosso caráter, para que a gente se alinhe à palavra de Deus. Esse é o objetivo, para que a gente reflita a imagem dele, se pareça cada dia mais com ele, com o caráter divino. O caráter divino vai sendo cada vez mais formado em nós. Não é assim? Por isso que a gente disciplina o nosso filho, para formar o caráter dele, não é isso? Assim também Deus nos disciplina, nós os filhos, para formar o nosso caráter. O Messias é a esperança. A gente está aí, não, eu pulei, Jeremias e os falsos profetas eu pulei, e vou pular mesmo, tá bom? Por quê? Porque aí você pode fazer uma leitura na sua casa. Não vou pular não, deixa eu ver se tem tempo. Tem tempo, eu tinha planejado pular, mas vamos fazer. Então volta um pouquinho. Deixa eu falar sobre Jeremias e os falsos profetas. No livro de Jeremias vão ter alguns duelos, que o rei vai chamar, por exemplo, Jeremias, que vai falar: se entrega para a Babilônia. E aí chama um outro profeta, que se dizia profeta do Senhor, porém falso, que fazia coaching naquela época já, e vai dar uma palavra de ânimo, de vitória, e falar que Deus vai dar vitória e tudo mais. Então Deus usava Jeremias para falar a verdade, mas o rei não ouvia. O rei e seus conselheiros, eles não ouviam a palavra de Deus, mas acabavam dando crédito para os falsos profetas. Como que a gente distingue? Porque hoje tem falso profeta ou não? Só naquela época? Tem, Tem. Se você frequenta uma igreja pentecostal, tem mais ainda, Neopentecostal, então, de monte, Então, é complicado. Mas hoje, em qualquer lugar, até no fim do culto, às vezes a gente é incentivado a ser um falso profeta. Alguém diz assim: olha aí para o teu irmão e fala que ele vai ter uma semana vitoriosa essa semana, É uma coisa bacana, é uma frase bonita, mas pode ser que o irmão tenha uma semana daquelas, bem complicada, pode ser ou não? E aí você foi boca de Deus quando falou aquilo? Não, se você falar outra coisa, você pode animar o irmão mesmo mediante a palavra, dizendo: olha querido, o Senhor é contigo durante essa semana. E pensa você, se for boa ou ruim, Ele é contigo. Ele é contigo, É suficiente para nós. Mas são coisas que a gente aprendeu. E tem base bíblica? Não tem, é imitação. Alguém fez, a gente faz, e outro continua fazendo, Mas como a gente distingue quem é um profeta de Deus e quem é um falso? Se aquilo que ele prega se cumpre. Se não se cumprir, não procede de Deus e ele é um falso profeta. Agora,
tinha se cumprido o cativeiro babilônico no ministério de Jeremias. Lembre-se que o ministério dele dura 40 anos. Então, por muito tempo ele falou algo que não acontecia. Demorou para acontecer. Então, por isso ele foi tratado muito tempo como um falso profeta. Já aconteceu isso comigo, assim, profecia pessoal? Já. Um irmão veio, a gente estava, já contei isso para os irmãos, né? Estava orando num monte, falou que minha esposa estava com problema no útero. Não? A gente estava orando num monte, que na verdade é um buraco, é um vale, né? Que o pessoal vai orar aqui em Americana. Não sei nem se ali é Americana ou Santa Bárbara, mas pois bem, estava lá orando, eu e minha esposa e alguns irmãos, e tinha um irmão que estava lá no nosso meio, e ele veio falar conosco. E ele veio falar com a minha esposa e disse assim: olha, o Senhor me falou que você tem um problema no útero. E minha esposa, como qualquer mulher, não contava, mas estava lá dentro da mente dela que ela é um sonho de ter filho um dia. E ela tinha feito exames ginecológicos dias antes. A cabeça dela virou um parafuso, né? E aquele homem disse assim: mas o Senhor te curou aqui. E aí minha esposa veio falar comigo: meu Deus, eu quero ver meus exames, como é que está? Falei: querida, se os exames derem que você está ruim, que você teve algum problema, então se Deus falou com esse irmão, Deus também te curou. Então você repete os exames e você vai estar curada, porque foi palavra do Senhor. Agora, se os exames vierem que você está normal, aquele cara é um falso profeta. Entenderam com clareza a diferença? E os exames vieram tudo normalzinho. A igreja que eu frequentava, a Igreja Batista, fez uma festa. E aí na festa esse irmão veio. Peguei e falei: ô irmão, vem cá que eu preciso falar com você. Aí ele veio e falou: querido, se eu fosse você, eu fechava a boca e teria muito temor em falar em nome do Senhor. Por quê? Ele perguntou para mim: porque você é um falso profeta. Desse jeito. Porque eu sofri muito, irmãos, até sair aquele resultado, a cabeça da minha esposa estava: você é um falso profeta, você falou isso, e não se cumpriu. Os resultados dos exames que foram feitos antes de você profetizar, ou seja, Deus não tinha curado naquele dia, mostra com clareza que minha esposa não estava doente para ser curada. Aí ele, o irmão lá está me chamando, e vazou. Dali 5 minutos sumiu da festa, né? Mas continuou com a mesma história. Ele ia lá, porque gente assim quer atenção. Gente assim tem um eu inflado, um ego inflado. Gente assim quer que as pessoas tratem ele bem. Ele quer ser reconhecido como honrado. Ele quer ser grande no meio da turma. Ele não é como o Senhor, que sendo Senhor e Mestre é do tipo que é servo de todos, lava o pé dos escravos. Ele não é assim. Ele é alguém que se parece mais com o diabo do que com o Senhor Jesus Cristo. Você não sabe quem é, por isso eu posso falar e rasgar o verbo dessa forma. Mas, então a gente tem que tomar cuidado, porque existem esses camaradas hoje em dia. Estão por aí, né? Estão por aí aprontando poucas e boas. Então vamos lá, vamos para a Bíblia para a gente dar base nisso que eu falei. Jeremias 23, versículo 17, 13 ao 17 na verdade, né? 23, 13 ao 17, diz assim: nos profetas de Samaria, bem vi eu loucura, profetizavam da parte de Baal, e faziam errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo eu coisa horrenda, cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um da sua maldade. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eis que eu os alimentarei com absinto, que era uma bebida tão forte que tirava o camarada da condição dele, vamos pensar assim. E lhes darei beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enchem de vãs esperanças. Olha o que eles fazem.
eles enchem as pessoas do quê? Fãs de esperança. São coachings ou não são coachings? São, né? Falam as visões do seu coração, não aquilo que Deus mandou, não as que vêm da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração dizem, não virá mal sobre vós. Então eles falavam coisas boas, eles motivavam as pessoas, e Deus está dizendo, não dá ouvido para esse pessoal. Se o pastor da sua comunidade só prega um lado, só o lado do Deus de amor, ele criou um outro Deus, ele criou um Deus descontrolado, que não tem regulagem, um Deus que não é equilibrado, não é o verdadeiro Deus, não é o Deus da Bíblia. Voltando aí para a Bíblia, Deuteronômio, vai lá agora, Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, capítulo 18, nós vamos ler do 18 ao 22. Diz assim, suscitar-lhes-ei um profeta, 18, Deuteronômio 18, do 18 ao 22, estou certo. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e lhes falará tudo o que lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe mandei, ou o que falar em meu nome, em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Deixa eu ler de novo o 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma coisa em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou o que falar alguma coisa em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Até aí. Então, como a gente deveria punir os profetas na lei, não hoje, né? Na lei de Moisés, se a gente fosse da lei. Um camarada falou, e ele falou em nome de outros deuses, profetiza em nome de Baal, deveria a comunidade de Israel denunciá-lo, ele teria que ser morto a pedradas. Se ele profetizar alguma coisa e essa coisa não se cumprir, chamava ele também, denunciava ele, e ele tinha que ser morto às pedradas. Quer ver? Versículo, a gente leu até o 20, né? E na sua apostila pede para ler até o 22, vamos lá. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor não falou? Versículo 22, sabe que, quando esse profeta falar em meu nome, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta palavra que o Senhor não disse, com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então, o povo poderia perguntar, Deus está dizendo aí, como que a gente vai saber se esse profeta é de Deus ou não? Porque ele não é de Baal e ele está profetizando. Aí Deus responde, se a palavra dele não se cumprir, ele não falou em meu nome, não tenhais temor dele. O que é ter temor dele? Respeito. É para dizer assim, você não é mais profeta, ou você nunca foi profeta. Eu não te respeito mais, aquilo que você fala eu não levo mais em consideração. É isso que Deuteronômio está pedindo para a gente viver dessa forma, não é para matar ninguém a pedrada, mas é para você poder entender que já naquela época existiam falsos profetas, e que hoje também existem, e que quando não procede da palavra de Deus escrita, ou não se cumpre, a gente trata como alguém que é falso profeta e não leva em consideração aquilo que ele fala. Eu vejo que tem crente assim, vem um camarada e entrega uma palavra, uma profecia, como eles falam, não se cumpre, e ainda assim ele vem e entrega outra coisa, e o crente fica com medo que aquilo vai acontecer, ou com receio, porque ele já fez umas 100, 2 ele acertou, até o Nostradamus acertou algumas, né? Não é assim, é se uma só não se cumpriu,
você já não considera mais ele, né? Você não precisa maltratá-lo, mas se ele vier entregar, você fala, ok, né? Tá bom, né? Deixei você falar, né? Ou se ele te cansar, fala, meu querido, você é honesto, você falou isso, não se cumpriu, você falou aquilo, não se cumpriu, para com isso, né? Para de vir me incomodar, né? Não é útil nem para você nem para mim, né? Eu acho que você deveria pensar melhor sobre isso, né? E dar-lhe uma chapuletada carinhosa para que ele se arrependa e volte-se ao Senhor. E o último tópico de hoje é o Messias, né, de Jeremias. Aí o Messias é a esperança. Jeremias agora, vamos lá. Jeremias capítulo 23. Acharam? Jeremias 23, nós vamos ler agora do 5 ao 6, os 5 e 6 na verdade só, né? 5 e 6. Diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo. Note que renovo, pelo menos na minha tradução, está escrito com R maiúsculo, porque se refere a Cristo, justo e rei, que reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa, né? E aí tudo maiúsculo, Senhor, justiça nossa, tudo maiúsculo, se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Quando que haverá paz em Israel? Quando que Judá viverá bem? No milênio. A gente vai ver isso em escatologia. Mas aqui uma promessa já da vinda do Senhor Jesus Cristo, né, da esperança no Messias e no seu reino milenar. E aí, para acabar a aula de hoje, só vamos ler aí Lamentações na sua apostila. Que diz assim, acharam aí na apostila? Lamentações, livro escrito por Jeremias, como diz o nome, é um lamento ou choro pelo que aconteceu a Jerusalém. Escrito de maneira poética, são 5 poemas e apenas o último não é um acróstico do alfabeto hebraico. Deixa eu explicar isso só. Então, já falamos que lamentações é choro, tristeza. Por que nós já falamos? Por causa da invasão babilônica e o cativeiro que ele já previa por parte de Deus, então ele entendia sobre aquilo, isso o entristecia. Mas a gente vai falar também da estrutura. Se você lê na versão que nós temos em português, você não vai perceber isso. Mas Lamentações foi escrito em 5 poemas. 5 poemas. E os poemas são acrósticos. Apenas o último que não é acróstico. Os 4 primeiros são acrósticos. O que é isso? A de amor, B de baixinho, C de coração. Como chama irmã? Né? A irmã não é de português, né? Mas sim, mas como chama cada frase do poema que eu esqueci? Verso, isso. A estrofe é o todo, né? E verso, joia. Cada verso começa com uma letrinha, sequência do alfabeto, né? Então, cada verso começa. Então, o primeiro, segundo, terceiro e o quarto capítulo de Lamentações são assim, começando cada um com uma letrinha do alfabeto hebraico. Então, em português não dá certo, mas daria, só o quinto que não, ok? Que livro, ou que capítulo, melhor dizendo, de Salmos, que salmo, número, qual ele, foi escrito assim, Salmo 119, aquele grandão. Ele foi escrito dessa forma, seguindo um acróstico hebraico também, todo ele, ok? Vamos orar? Amém? Se você puder se colocar de pé.